Magrão acionou o Sport na justiça, pediu tutela antecipada e o processo corre em segredo de justiça. O maior ídolo da história do esporte, o homem que conquistou 9 títulos, inclusive uma Copa do Brasil, um dos maiores títulos da história do esporte. Conquistou Copa do Nordeste, conquistou 7 títulos pernambucanos, enfim, a história do esporte e a história de Magrão. E agora, como fica o desdobramento disso? A torcida do esporte vai entender? E Magrão vai voltar algum dia para pelo menos cumprimentar a torcida e o esporte? Bom, seja muito bem-vindo ao canal. Você já viu que o assunto é polêmico e é muito delicado. Vou tratar desse assunto com muito cuidado, justamente para não ferir aquele amante apaixonado, torcedor do esporte, e o goleiro Magrão, uma das figuras extraordinárias com quem eu tive o prazer de conversar e uma pessoa fantástica. O que está por trás de tudo isso? Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal. Se você já é assinante, muito obrigado. Se você já se inscreveu aqui, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, é muito importante. Acione o sininho para você receber as notificações. O canal é youtube.com/RobertoNascimento.tv. Você pode, inclusive, passar os vídeos, compartilhar os vídeos, marcar os seus amigos e pedir para que os seus amigos possam se inscrever no canal. E com certeza, é muito importante a participação de todo mundo aqui. A gente respeita e admira e agradece sempre os comentários aqui embaixo, tá? Divergindo ou não com a gente, concordando ou não com a gente, fique à vontade, tá bom? Deixa eu ir aqui para agradecer as pessoas que estão presentes aqui no canal. Obrigado Max Silva, Maria Aparecida, obrigado o Costa Lima, o Davi Free Fire Pedro, Davi Pedro deve ser, Amilson Vasco, muito obrigado Amilson Vasco. Obrigado também o Edson Silva, obrigado o Thiago Nascimento, que não é o meu filho, mas está aqui sempre participando do canal. O Washington Luiz Guerreiro, Zacarias, muito obrigado a vocês que estão participando do canal. Olha, muitas especulações durante esse fim de semana, muitas especulações, inclusive traumáticas para a gente, deixou a gente em choque. Eu tentei alguns contatos com algumas pessoas que conhecem e convivem com o Magrão, não consegui, inclusive com o próprio Magrão também não consegui, com os filhos do Magrão, com o pessoal que participava da vida do Magrão também através da igreja aqui, também não consegui. Magrão realmente se isolou da imprensa, se isolou de todos, e quando foi na segunda-feira à noite, acabou que o esporte recebeu, aliás, o esporte ainda não foi notificado, mas o Magrão acionou o esporte na justiça. E por isso que ele não se apresentou, por isso que ele não compareceu na sexta-feira, como os restantes dos jogadores estiveram presentes na apresentação. Mas olha, torcedor, esse é um assunto muito delicado, um assunto que você tem que tratar com muito cuidado. Bom, o Magrão acionou o esporte na justiça. O esporte deve Magrão. Segundo informações, deve mais de 700 mil reais. Só lá tem 1.200.000, que o esporte deve a Magrão. Magrão, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores ídolos, se não for o maior do esporte. É um dos maiores vencedores da história do Leão. Inclusive, a torcida fez um movimento para colocar uma estátua, fazer uma estátua do Magrão e colocar na Ilha do Retiro. E, claro, todos os dirigentes do esporte, oposição, situação, sempre concordaram que o Magrão realmente era esse ídolo, era o cara que era unanimidade no esporte. Inclusive, as outras torcidas têm um respeito muito grande por Magrão, torcida do Náutico, torcida do Santa. Esses torcedores tinham um carinho também com o Magrão. O Magrão era uma pessoa, aliás, do bem, uma pessoa realmente que é de um caráter extraordinário. Quantas e quantas vezes eu entrevistei Magrão no bate-bola, conversei com ele, com a esposa dele, ele recebeu o prêmio, sempre era muito atencioso com todos nós da imprensa quando tinha que receber prêmio, quando ia dar uma entrevista exclusiva. Sempre foi muito atencioso, conversava coisas com a gente, sempre falava da vida dele, uma vida religiosa, inclusive uma vida ligada à família, aos filhos, à esposa, Jogou inclusive com a camisa do esporte, a esposa dele estava fazendo uma cirurgia e ele foi atuar porque a esposa disse, olha, vai jogar, vai dar tudo certo, tenha fé em Deus. E o Magrão foi jogar, atuou, o esporte venceu nesse dia e o Magrão retornou para o hospital onde a esposa dele estava hospitalizada. E aí tudo isso, o Magrão chegou em 2006 aqui no esporte, e eu me lembro muito bem que o goleiro era Gustavo titular. E o Magrão não participou, inclusive, diretamente daquele título, porque foi o Gustavo que foi para decisão por pênaltis com o Santa Cruz. O esporte e o Santa Cruz, Lecheva acabou perdendo o pênalti, o esporte foi campeão. A partir dali, Magrão foi ganhando espaço no time, o Gustavo foi embora e o Magrão virou titular
e unanimidade, fazendo grandes defesas, um dos maiores pegadores de pênaltis do país, sem sombra de dúvidas. O Magrão tem uma história bonita em relação à cobrança de pênalti, e um cara apaziguador, um cara que não criava confusão, um cara que só fazia o bem. Então todos esses adjetivos que a gente pode colocar. Mas veio essa bomba. E aí, torcedor? Será que o Magrão tem razão em colocar o esporte na justiça? Será que realmente não haveria outra possibilidade para que Magrão pudesse sair com a despedida, com um jogo festivo, com uma estátua na sede, né? E ficar marcado para quando ele voltasse aqui, já que a ideia dele me parece que é morar fora, morar no exterior. Quer dizer, tudo isso pode ser ponderado. Será que as pessoas não fizeram a cabeça de Magrão? Magrão, tá na hora de você estar na justiça, bota, o esporte não liga para os ídolos, tá aí Durval, tá aí Dutra, que foi campeão, outro jogador, Daniel Paulista, outros jogadores que fizeram história no esporte que não receberam, Carlinhos Bala, que começou no Santa, foi campeão também em 2008 da Copa do Brasil pelo esporte. Será que não fizeram essa cabeça do Magrão? Magrão, bota na justiça que tu não vai receber esse dinheiro, essa coisa toda. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu para que o Magrão fizesse isso. A gente não cabe, principalmente a mim, julgar o que levou o Magrão a fazer isso. Vai haver muitas especulações, inclusive aqui no canal. Muita gente vai dizer, o esporte está errado, o Magrão está errado, o Magrão nunca mais pisa no esporte, não quero mais o Magrão. Vai haver esse comentário aqui. Com certeza os comentários vão ser diversos, cada um tem a sua opinião. Mas eu vou preferir esperar um pronunciamento oficial do Magrão. Vou preferir ouvir uma opinião da família do Magrão e das pessoas mais próximas do Magrão, que eu não tive oportunidade, como falei para vocês, de conversar. Eu sei que tem uma coisa estranha que não está batendo. Não está batendo. Magrão era o titular da equipe, de repente foi para o banco, tem o contrato em vigor até o final do ano. Se ele pede a tutela antecipada é porque pode sair uma liminar e ele já está livre, já pode ir embora, inclusive, do país. Para a ideia dele, informações é que ele quer morar na Europa, porque a filha mora em Portugal e o filho está jogando na Itália. Então, ele já pode, se ele ganhar essa liminar, ele já pode ir embora, sem dar nenhuma satisfação ao clube, e vai aguardar o julgamento quando for em setembro, porque o julgamento, a primeira audiência, né, a audiência de instrução vai ser em setembro, para depois marcar outra audiência. Quer dizer, essa primeira audiência é uma audiência de conciliação, para ver se o Magrão concorda com os fatos, se o esporte concorda, ver como é que vai ser. Se ninguém concordar, aí a justiça marca a segunda audiência e aí já vai realmente para o julgamento da ação. Então, torcedor, eu prefiro ouvir todo mundo antes para saber realmente o que realmente aconteceu. Como eu falei, tem alguma coisa estranha no ar. O Magrão é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. É uma pessoa realmente de um caráter extraordinário. Como eu falei, os adjetivos são muitos aqui para o Magrão. Mas vejo que tem uma nuvem estranha no ar aí. O esporte disse que não conversou com o Magrão sobre isso. A direção disse que a vida que segue, também não acho que é por aí. Acho que tem que se tratar o ídolo com carinho, o cara que marcou a história, tem que saber o que é que realmente aconteceu, quem foram essas pessoas que incendiaram ou infernizaram o Magrão, se realmente foi o Magrão que decidiu, acabou. A gente tem que saber tudo. Se tem outra coisa por trás, olha, são tantas hipóteses, torcedor, que a gente pode levantar aqui para esse caso do Magrão, mas é óbvio que a gente vai estar cometendo um erro, né, de prejulgar sem ter certeza do que realmente aconteceu, das coisas que realmente fizeram com que o Magrão tomasse essa atitude. Eu vou ser bastante sincero, eu só penso uma coisa, inclusive conversei isso na Rádio Clube com o Rogério, que foi campeão brasileiro de 87 pelo esporte, que trabalha com a gente na TV e na rádio, e ele dizia, Roberto, eu tive a oportunidade também de colocar o esporte na justiça, mas não coloquei porque eu sou esporte, eu torço para o esporte, eu queria o bem do esporte e quero o bem do esporte. E queria, como eu entrei pela porta da frente, queria sair pela porta da frente, para qualquer hora que eu quiser voltar e ser ovacionado pela torcida, ser homenageado pelo torcedor. Eu só acho que se realmente essa situação não for explicada direito, ou seja, a gente não tomar conhecimento do que realmente aconteceu numa entrevista coletiva do Magrão, ou numa exclusiva do Magrão para alguém, está todo mundo tentando loucamente para ver se o Magrão fala. E aí é o seguinte, se tudo isso aconteceu, o Magrão jogou a carreira dele no esporte, os títulos dele no esporte, né, fora. Não vou dizer no lixo porque tudo pode acontecer, mas jogou fora. Sabe por quê, torcedor? Porque se ele realmente colocou o clube na justiça, como ele colocou, e se realmente
não tem uma explicação lógica para isso, o Sport não vai perdoar ele. Vai ficar aquela mágoa, a mágoa do torcedor. Ah, esse cara foi goleiro do Sport, mas pô, no momento que o Sport precisava mais, que o Sport estava sem dinheiro, o Sport estava quebrado, porque o Sport está quebrado, o Sport não tem dinheiro para pagar ninguém. O Sport tem dívidas e mais dívidas aí. Informação que eu tenho é que deve mais de 2 milhões ao Nelsinho e o Eduardo Batista, deve mais de 700 mil ao Vanderlei Luxemburgo, deve 2 milhões ao Ronaldo zagueiro, enfim, deve a família Bastos, né, que teve recentemente aqui, né, o Michel e o Felipe Bastos, quer dizer, deve mais de 2 milhões aí, quer dizer, deve muito dinheiro. Bom, isso é uma questão. A história do Magrão não vai ser apagada, isso sem sombra de dúvida não vai ser. Daqui a 100 anos vai se falar do Magrão, das vitórias, das conquistas que ele teve no esporte. Mas que vai arranhar, que vai ser jogado um pouco de lado, vai ser, torcedor. Se a explicação não for convincente, se não vier uma explicação do Magrão, uma entrevista, dizendo tudo, abrindo o jogo, porque ele poderia colocar o Sport na justiça, é um direito dele, ele trabalhou, ele merece, ele fez um acordo com o Sport, tá lá na carteira, olha, para receber tanto, e eu trabalhei, eu quero receber, isso é lógico, ele tem que receber, isso aí ninguém abre mão, é o direito dele. O problema é como foi feito, que ele poderia muito bem tentar um diálogo, não sei também se ele tentou esse diálogo com a direção, e aí não conseguiu nada, tudo bem, ó, ele tem amizade na imprensa, me conhece outros colegas de imprensa, ó, pessoal, eu quero dar uma coletiva, no hotel, vou dar uma coletiva, vou falar, olha, eu fiz isso e isso para que o Sport resolvesse a situação. O Sport não resolveu, amo o Sport, poderia dizer, gosto, tive a minha vida aqui, 13 anos de carreira no Sport, conquistei títulos, amei esse clube, pau, e de repente não me valorizaram. E agora a única alternativa que eu tenho é colocar na justiça. Ele poderia muito bem ter feito dessa maneira, se realmente só foi isso. E aí ele ganhava a torcida, ganhava o torcedor pro lado dele, porque todo mundo ia dizer, pô, o Sport não valorizou o seu ídolo, o Sport não resolveu o problema financeiro, não tentou resolver o problema financeiro do maior ídolo do clube. Então é isso que eu penso. Mas vou aqui pedir desculpa mais uma vez ao Magrão e ao torcedor do Sport. Eu não vou pré-julgar antes de ter todos os dados, toda a certeza, conversar com o Magrão, conversar com as pessoas próximas do Magrão, conversar com a atual direção também, que eu não conversei com ninguém, porque tá difícil conversar com as pessoas, a gente liga, ó, não, ainda não estou sabendo de nada, é melhor não falar, deixa ver, o Sport não foi notificado, essa coisa. Então, vou aguardar tudo isso para dar uma opinião sensata, mais coerente, uma opinião com mais firmeza em relação a esse caso Magrão. Mas que realmente deixa a gente triste, deixa sem sombra de dúvidas, né? Tudo isso de um lado e do outro. Aqui não só estou falando do lado do Magrão, não, do lado do Sport também. E do lado, obviamente, do mais apaixonado torcedor rubro-negro, aquele que endeusa e ama o goleiro Magrão. Vamos aguardar, ver o que é que vem pela frente em relação a esse caso, tá bom? Olha, não esquece de dar um like aqui, é muito importante, dar um curtir aqui embaixo a página, isso, curtir aqui embaixo o nosso canal, se inscrever se você não está inscrito, acionar aqui o sininho para receber as notificações. youtube.com/Roberto Nascimento TV, divulga o canal para todo mundo aí, fala, ó, Roberto Nascimento tem um canal, é legal, não preste o canal dele, mas vai lá, então fique à vontade, tá? E faz uma coisa, também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, Roberto N Oficial, tá bom? Fica na paz, fica com Deus. Valeu!